E Lucas Paquetá admite que conversou com o Luiz Henrique e pediu que o atacante do Zenit vire reforço do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Paquetá, que está de volta ao elenco do Flamengo recuperado de lesão, admitiu ter conversado com o Luiz Henrique e tentado convencer o atacante do Zenit a se juntar a ele no rubro-negro, abre aspas, para Paquetá. Obviamente que eu brinquei sim com o Luiz Henrique sobre uma possível ida ao Flamengo. É um cara que eu admiro muito, um grande atleta, que o clube faça o que tem que fazer e se ele vier, será muito bem-vindo. Tenho contado para vocês que apesar do interesse do Botafogo no Luiz Henrique, a chance de mudança para o clube onde ele fez sucesso na temporada de 2024 é mínima. Dependeria de que o Danilo aceitasse a transferência para o Zenit, numa troca entre Danilo e Luiz Henrique, e o Danilo já deixou bem claro que não tem a intenção de atuar na Rússia. Diante desse cenário, o Botafogo já até retirou o time de campo e o Flamengo está meio que sozinho nessa disputa difícil com o Zenit. O clube russo tem pedido no mínimo 35 milhões de euros. Possibilidade de inclusão do Plata está completamente descartada. O Zenit assegura que não tem interesse em fechar com o atacante equatoriano. Um dos nomes que agradam no elenco do Flamengo ao Zenit é Everton Araújo. Mas aí é o Flamengo quem não pretende se desfazer do seu volante da base. Luiz Henrique pode acabar pintando como um plano B, especialmente diante da dificuldade do Flamengo em fechar com o Almada. O Almada já disse sim à proposta do River Plate, agora o River tenta se acertar com o Atlético de Madrid para que a operação seja concretizada. Antes de finalizar o assunto, só registrar que o Luiz Henrique, que os representantes do Luiz Henrique já fizeram duas reuniões recentes com o José Boto, executivo de futebol do Flamengo. A primeira delas no Ninho do Urubu, a segunda em Porto Alegre. E você, prefere o Almada ou o Luiz Henrique no Flamengo? Acha que eles seriam importantes ou abriria a mão da dupla? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Por que o Flamengo e o BAP estão com tanta inveja do Vasco? O Adi, a pergunta é boa, né? O Vasco foi o único que se posicionou de forma absolutamente contrária à à venda da SAF do Vasco para a Crefisa, para o Marcos Lamarck, para o Zé Roberto Lamarck, enfim, alegando conflito de interesses da questão da lei, aquela história que vocês já sabem, né? E aí uma curiosidade, o Vasco, ainda que sem ter o objetivo final disso, pode ter impedido o Almada de ir para o Flamengo, né? É que o River Plate vai precisar se livrar de um jogador para poder contratar o Almada. As inscrições no Campeonato Argentino terminaram na última sexta-feira. E o Colídio é alvo do Vasco, existem tratativas entre as partes. Boa noite, fala aqui de São José do Rio Preto, terra do América. E o meu Flamengo sem Almada, sem Evander e Luiz Henrique, só resta ele. Fala um pouco sobre o Luiz Henrique. Vamos lá. Cara, esse Evander, eu juro para vocês, eu não entendo por que os clubes brasileiros não pensam no Evander. Chegaram a especular que o Evander teria sido oferecido e o Flamengo descartou. Outro dia perguntei para o pai do Evander e o pai do Evander disse que ninguém tinha procurado. E assim, não é porque eu conheço o pai do Evander que eu estou falando do moleque não, tá? Mas depois peguem os números do Evander na Major League Soccer. Ah, Nicola, mas a Major League Soccer. Pois é, mas o Almada veio da Major League Soccer e arrebentou. O Savarino veio da Major League Soccer, ele também foi bem. O Lúcio, que hoje joga no Fluminense, veio da Major League Soccer, ele está dando conta do recado. Os números do Evander são bem melhores do que o do Almada e do Lúcio, tá? O Savarino nem se fala. Cara, o cara só fica abaixo do Messi em relação a números da Major League Soccer. Eu juro para vocês que eu não consigo entender por que os clubes brasileiros não pensam na contratação do Evander. Silveira Azevedo. Olá, Nicola, boa noite. Não é mais fácil o Flamengo buscar o Marcos Antônio no São Paulo? Vai estar mais barato do que o Almada. E é bom jogador para substituir o Arrasca. Silvares, o Marcos Antônio é mais para trás um pouquinho, tá? O Marcos Antônio chegaria para brigar na função de um camisa 8 no máximo, um homem atrás do 10. Os caras estão atrás do 10, mas o Marcos Antônio é de fato muito bom jogador, como você lembrou. Elis Nader. Boa noite, Nicola. LH no Flamengo vem ou não, por favor, já que o Almada não vem. O Elis, cara, se eu te disser que vem, eu vou estar mentindo para você. Se eu te disser que não vem, eu também estou mentindo. O que eu posso te garantir é que existiram duas reuniões entre os representantes do atleta e o Boto na última semana, tá? A primeira no Ninho do Urubu, a segunda na terça-feira lá no hotel lá em Porto Alegre. Os caras estão tentando. Não é uma operação fácil, envolve muito dinheiro, a gente está falando de 35 milhões de euros, mas os caras estão tentando, tá?
E Thiago Almada está bem perto de virar jogador do River Plate. Nesse domingo ele disse sim à oferta da equipe argentina. E embora o Flamengo ainda não tenha sido comunicado da decisão, há pessimismo no rubro-negro em relação ao acordo com o argentino. Pessimismo e lamentação, até porque o Flamengo gastou longas 3 semanas em tratativas com o representante do atleta e também com o Atlético de Madrid. Com uma observação importante, o Flamengo ofereceu mais dinheiro ao Atlético do que ao River Plate e ao jogador, mas a opção do Almada foi em aceitar a oferta do clube argentino, até por uma questão familiar. Esposa e filhos do Almada preferem morar em Buenos Aires. A passagem pelo Rio de Janeiro pelo Botafogo gerou alguns traumas em relação à questão de segurança. O Flamengo ainda prometeu um enorme conforto para a família, mas ao que consta, a coisa não funcionou. Só para completar, contar que o River Plate, que negocia e está perto de contratar o Almada, está tentando devolver Matias Vinha ao Flamengo. Matias Vinha, que pertence ao Fly, está emprestado ao River Plate, está treinando à parte. O Flamengo disse que não há nenhuma chance de aceitar o atleta, a menos que o River Plate pague a multa estipulada para essa condição. Só para completar, contar ainda que o rubro-negro anunciou a liberação, em definitivo, de Caio Nóbrega, volante de 19 anos de idade, que vai jogar no Estoril. O Flamengo fica com 30% do valor de uma venda futura, imaginando que ele possa se valorizar em Portugal. E você, o que pensa sobre o Flamengo ter perdido o Almada para o River Plate? Com observação importante, coisa de 7, 8 dias, uma semana atrás, o staff do Almada chegou a dizer ao Flamengo que estava tudo certo com o Fla. Coisa mudou. E hoje, Almada está muito perto de virar reforço do River Plate. Use espaço para comentário para opinar. Almada e Flamengo melou, hein? Pois é, Ricardão. O Flamengo começou a perceber durante a semana movimentos estranhos, né? Demora para responder, o staff do jogador não respondendo de maneira afirmativa, aquela coisa que, sabe, quando não está andando. E aí, tanto que o Flamengo estabeleceu um prazo, eles deram até essa segunda-feira para o Almada confirmar ou não o aceite da proposta que foi feita. Entre Flamengo e Atlético de Madrid já existe um acerto há alguns dias. Pois bem, em paralelo a isso, o River Plate voltou a negociar com o Almada, melhorou as condições e o Almada preferiu jogar no River Plate. O anúncio deve ser confirmado nas próximas horas e nessa segunda-feira o Flamengo vai partir para um plano B. O Flamengo tem até sexta-feira para registrar novos atletas de olho nas oitavas de final. Para jogar contra o Cruzeiro na Libertadores, você precisa registrar reforços até sexta-feira. Senão, somente se o Flamengo passar pelo Cruzeiro e chegar às quartas de final. O mesmo vale para o Cruzeiro. O Cruzeiro pretende anunciar nas próximas horas o Wesley, que vem por empréstimo do Al Nassr, e o Lúcio, que é um atacante que já jogou no Bahia, foi comprado pelo Bahia por 13 milhões de euros e depois vendido para o Neon da Arábia Saudita por 20 milhões de euros. Ele vem por empréstimo também da Arábia Saudita, empréstimo com obrigação de compra. Beleza? O Jefferson Torres perguntando se o Jardim já está em risco no Flamengo. Se cair para o Cruzeiro, cara, vai ser um baita de um baque, né? O barulho vai ser gigante, mas também, nesse momento, me parece especulação, me parece conjectura. O que tem vazado são notícias de que o elenco não concorda muito com o modus operandi, ou com o modelo de jogo do Jardim, mas essa é uma coisa que já era de se imaginar, né? O Flamengo que o torcedor gosta, que o Flamengo que o torcedor deseja, é aquele Flamengo que amassa o adversário, que pressiona, que ataca pela direita, pela esquerda, pelo meio, domínio total de bola, aquele Flamengo de imposição. O técnico dos sonhos, para o modelo do Flamengo, é o Guardiola, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E aí você traz um Leonardo Jardim, que é muito bom técnico, mas tem como principal estilo e modelo de jogo o contra-ataque, a transição rápida, marcar alto para roubar a bola rápido e tentar fazer o gol, ou então se fechar e explorar o contra-ataque, para em poucos segundos roubar a bola e tentar chegar no campo de ataque. O Cruzeiro cansou de fazer gol assim na temporada passada. O Flamengo não vai poder jogar no contra-ataque contra ninguém, não é aceito isso pelo torcedor do Flamengo, enfim. E os jogadores aos pouquinhos têm dado sinais de incômodo com esse modelo, né? O Varela falou sobre isso, o Danilo falou sobre isso, enfim. Átila Zapata, flamenguista não tem um dia de paz, ficamos sem reforços. Ô Átila, se vocês, na condição de Flamengo, não têm um dia de paz, imagina os outros. Queria destacar 2 números do Flamengo, olha que coisa louca. O Flamengo fechou o primeiro semestre de 2026 com 830 milhões de reais de arrecadação, tá? Então,
De 1º de janeiro a 30 de junho, o Flamengo foi capaz de faturar 830 milhões de reais. O que significam esses 830? Então, na teoria, é um número difícil de 839. Vamos trabalhar com 840, tá? Aí, o que eu fiz? Vamos tentar entender o que são esses 840 milhões arrecadados em 6 meses. Eu peguei os balanços financeiros dos times da Série A no ano passado, o ano inteiro. Então, o Flamengo, com esses 840 milhões de receita, foi capaz de arrecadar em 6 meses mais do que 14 times da primeira divisão ao longo de toda a temporada passada. E entre esses 14 times, vários clubes grandes. Vamos lá, 840 milhões para o Flamengo em 6 meses nesse ano, contra 775 milhões do Inter no ano passado, 768 milhões do Galo, 683 milhões do Vasco, 678 milhões do Santos, 646 milhões do Grêmio e 599 milhões do Cruzeiro. Que é outro número assustador. O Flamengo, nesse ano de 2026, gastou só com o Paquetá 315 milhões de reais. Um único reforço entre direitos econômicos, pagamentos de comissão e também as taxas, o Flamengo desembolsou 315 milhões de reais no Paquetá. Vamos comparar esse valor com a arrecadação total de clubes que estiveram na Série A do ano passado. O Juventude arrecadou durante todo o ano passado 134 milhões. O Mirassol, 179 milhões. Mirassol, que foi para a Libertadores da América desse ano. O Ceará, 255 milhões. O Vitória, 259 milhões. O Sport, 269 milhões de reais. Beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho da distância financeira do Flamengo com o restante do futebol brasileiro. O Eduardo perguntando se o Leonardo Jardim pode ser demitido do Flamengo. Eduardo, eu acho que em caso de insucesso contra o Cruzeiro, o primeiro a ser demitido é o José Butto. Quando começa a vazar notícia de que há muita insatisfação de atletas e de funcionários com a condução do executivo de futebol, é porque a coisa não anda boa. E diante desse cenário, eu acho que tem alguma chance de o Butto cair. Beleza?